Genial na Estrada. Conheça a fundo as melhores empresas para se investir por trás dos bastidores, aqui no YouTube da Genial. Fala aí, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Hoje a gente está num cenário um pouco diferente, porque a gente está todo mundo de home office, mas eu te convido, né, também a sempre compartilhar aqui o vídeo também e saber que vai ser a mesma coisa que a gente faz ao vivo, a gente vai bater o papo aqui, vai conversar, vai ser super legal, então fica até o final, porque a gente tem bastante novidade para trazer. Hoje, banho de sangue, né, como vocês viram aí na Bolsa Brasileira, a gente vai trazer hoje dois analistas aqui no podcast, tá, para falar um pouco sobre as empresas de supermercado, mas também, antes de começar, a gente vai comentar para vocês um pouquinho sobre o cenário, né, o que tem acontecido na Bolsa, dar um pouco da nossa visão, acho que vai ser super interessante também. Quem está aqui comigo para me ajudar é o meu xará, o Bruno Bandeira, nosso analista aqui do setor financeiro, e o Rafa, nosso analista de varejo, que faz, de fato, análise aqui do supermercado, vai tocar esse podcast. Bruno, Rafa, valeu por estarem aqui no banho de sangue. Tá complicado hoje. É isso aí. Difícil. A gente espera cenários mais positivos em termos de resultados. A gente fica fazendo call com a empresa. Você vê que às vezes cenário macro puxa tudo para baixo. Então é uma situação complicada. Esse prêmio de risco do Brasil é extremamente elevado. A gente já sabe disso e algumas empresas, alguns setores, acho que principalmente setores que têm a perspectiva de dar retorno para o acionista lá na frente, acabam sofrendo muito mais. Então, o setor tech, bancos digitais como o Inter, tudo mais, esse tipo de empresa sofre muito mais. Então, um cenário acho que bastante ruim, não tem nem como mitigar isso. E bom para quem investe em cripto, né? Só para quem investe em cripto. De resto, tá tudo ruim. Cripto ou lá fora, né? Ou tem algum investimento atrelado a dólar, né? Isso tem ajudado. Eu sei que o Rafa tem a carteira dele inteira em Brasil, então ele deve Epa, não fala. Não, eu tô começando a diversificar agora. Tive que cair na realidade uma hora, né? Não, e pô, eu só cubro varejo, né? Então todas as minhas recomendações, tudo indo por água abaixo. Estamos passando por um momento que tá difícil, né? Isso que é o bom também de falar dos supermercados, né? Que é um setor que não é cíclico, então ele acaba se protegendo um pouco mais desse cenário tão adverso. É até bom falar nos nomes, explicar um pouco. Acho que vai ser legal aqui hoje. Rafa, uma última pergunta aí, só nesse contexto de varejo. Claro. Amanhã via 6? Nossa, a gente está com o upside. Não, tá. Então, temos que esperar os resultados. Essas empresas daí, eu não acho que no curto prazo. O quarto trimestre para essas empresas são muito boas, né? Porque você tem o Black Friday e o Natal. Então, para quem é investidor, segura mais um pouco, aguenta. O quarto trimestre deve vir bom. E é aquele ditado, né? Quando está todo mundo pessimista, é hora de começar a pensar que alguma coisa pode mudar. Quando está todo mundo otimista, aí pode vir o que a gente estava vendo nesses últimos anos. A gente estava até conversando hoje que, por mais que o fundamento esteja bom, né? Quando você olha as empresas e faz essas análises, eu acho que o que tem puxado as cotações para baixo como um todo, olhando para a bolsa como um todo, é justamente essa questão macroeconômica e essa questão de risco país mesmo, né? O que a gente tem visto agora, o pessoal que não está muito por dentro, acredito que vocês estejam, mas a gente tem um problema muito grande que é um risco fiscal, né? Acho que isso está abalando muito agora o mercado como um todo. E aí, de novo, essa virada de curva de juros também é bastante ruim para as empresas de tech, né? Empresas de crescimento no geral. E aí, como o Bruno comentou, você pega, sei lá, Banco Inter, por exemplo, você pega Cash, que é Melius. Essas empresas, cara, elas estão sendo penalizadas pra caramba. Acho que isso é uma das razões. E isso é também que a gente tem que fazer, né, agora. Nos nossos modelos, rever as premissas, mudar a nossa taxa de desconto. Você vai pegar o DI futuro aqui no Brasil, tá mais de 11%. Exato. Então, tá difícil. Aí, só uma outra coisa que eu queria falar, que acho que é interessante. Acho que aí é a grande importância de quem investe diversificar, né? Então, não só diversificar em setores diferentes dentro da Bolsa Brasileira, tem alguns mais resistentes, vamos dizer assim, à crise, né, como você comentou, mas também, se expor a cripto, por exemplo, que o Bruno gosta e manja, se expor também eu comprei hash eu tenho um pouquinho. Eu falei até no fechamento, Bruno, hoje, que o Mota falou que o único que devia estar comemorando era eu. Eu falei, eu só não estou comemorando porque eu cubro financial, então eu cubro o setor financeiro, e porque eu moro no Brasil, senão eu estaria comemorando realmente. O cripto foi só um hedge emocional, eu chamei. Então, amenizou meu coração, assim, eu terminei o dia, eu falei, que
cenário ruim, a palavra M aí, mas de qualquer forma deu uma amenizada, assim, eu me senti um pouco mais reconfortado. E se prepara para amanhã, né? Que se hoje foi ruim, amanhã ainda. Então, segura o coração. Sexta-feira, cara, sexta-feira, não vamos gorar. Bom, vamos lá falar, de alguma coisa boa. Bora. Vamos falar do que é bom, vamos falar do que é bom. É bom ou não é bom o supermercado, hein? Então, eu tô achando muito interessante o setor. E não é, nesse cenário aí de inflação, é até bom ter uns cases defensivos, assim, que você pode, que nem o Vitão fala, dormir em paz. Você não precisa se preocupar muito. Então, acho que tá uma dinâmica legal para falar. Acho que é bacana você explicar para a gente o que é esse conceito de, enfim, um setor defensivo num momento como esse, qual a importância para isso. Então, dentro de uma carteira, acho bacana a gente pontuar isso. Então, falando do setor de varejo, né, e a maior parte desses cases de crescimento que todo mundo gosta hoje em dia entra aí, eles são muito expostos ao cenário macroeconômico, né? Então, eles andam de acordo com a economia. Mas, por exemplo, o PIB está caindo, a economia está ruim, você não vai ficar gastando mais dinheiro agora, você vai estar mais protegido. Mas se pega supermercado, comer você vai ter que continuar comendo. O que pode acontecer, que é o que está acontecendo, em um cenário de inflação muito alta, a inflação alimentar ainda está mais alta do que o IPCA, está na casa dos 14%, você acaba tendo uma mudança de mix de produtos, que é o acreditado. Você não compra carne, você tem que comprar ovo, mas você continua comprando. E também esse setor ele é muito bom para momentos de crise, né? Porque, que nem a gente viu, teve o lockdown, o que aconteceu? Fechou tudo. Aí não tinha restaurante, não tinha bar, não tinha shopping, não tinha nada. E quais foram os estabelecimentos que ficaram abertos? Era supermercado, era farmácia. Então, tá um momento muito interessante o setor, porque 2020 foi um ano histórico para essas empresas. E qual que é o problema disso? A base de comparação delas acaba sendo muito forte, né? Então, é bom entender a dinâmica de cada empresa, o que esperar no curto prazo, o que esperar no longo prazo, mas você ter a vantagem das empresas é aqueles cases que você fala, compra e pode dormir em paz, se estiver caindo, são boas empresas, tem dinâmicas interessantes. Mas falando um pouco de como funciona o setor, quer passar? Vou passar. Vai me dando toque aí. Sim. Como que é? Você sempre teve os supermercados, entra na parte que a gente divide no multivarejo, mas tem o multivarejo, que são todos os supermercados e pré-mercados, e você tem o atacarejo, que é esse modelo novo de negócio, faz uns 10 anos que começou a ter no Brasil, que é o atacado para o público varejo, que você vai no açaí, no atacador, você compra os mesmos produtos em maiores quantidades com os preços muito mais baratos. E o que é legal, olha, nesse gráfico, tá vendo que tem 2011 e 2020? O 2011, o atacarejo representava 10% do autosserviço. Não era nada. Em 2020, já mudou para 30%. E isso é uma coisa também do setor, a gente sempre tem uns dados meio conflitantes, que a gente tem 3 grandes nomes que divulgam os dados, e os dados nunca são os mesmos. Mas está em média aí, hoje em dia, 30% do setor de autosserviços acaba sendo o atacarejo. E qual que é a vantagem desse movimento num momento de crise? As pessoas ficam mais expostas à renda, então elas acabam conhecendo esse formato novo. E eu acho que a maior crítica que as pessoas fazem a esse setor é o investidor falar, é só em momento de crise que as pessoas compram, e quando voltar ao normal elas param de comprar. E uma proxy que eu gosto de usar foi no caso dos Estados Unidos, né, que você teve aquela crise de 2008 extremamente forte, o setor de atacarejo cresceu muito mais do que o resto, mas mesmo assim, quando voltar ao normal, a gente ainda observa um crescimento nessas empresas. Pode ser obviamente não vai ser em níveis de crise, mas ela continua crescendo. E só também eu quis passar esse outro gráfico só para mostrar o market share do setor. Você pega nos supermercados é muito mais pulverizado, não são grandes nomes que têm a maior parte do mercado, tem muito mercado regional, tem muitos players. Já no atacarejo é diferente, ele é mais concentrado, você tem um espaço maior para consolidação. Quem são os maiores players no mercado? É o Açaí, que era antigamente, né, do Grupo Pão de Açúcar, e o Atacadão, que são esses dois que estão disputando o topo. Aí você tem outros nomes que estão entrando, inclusive o Grupo Mateus, que eu coloquei que é o mix, a parte lá do atacarejo deles, que eles também listaram na bolsa, mas ainda, como vocês podem ver, é muito menor do que o Açaí e o Atacadão. A gente pode ver esse movimento de crescente no setor em função das crises que a gente teve, então crise de 2015, 2016, foi um catalisador para isso?
Foi. 2015 foi um belo catalisador para o atacarejo, começou a subir mais. 2015 e 2016 continuou subindo, e 2020 e 2021 agora que realmente acabaram sendo o pico. Não, tem essas empresas aí, você tem também o Walmart, que era o Carrefour comprou, e uma coisa que talvez as pessoas não saibam, até vou perguntar para vocês, adivinha quais são as duas maiores varejistas brasileiras, em termos de receita? Uma delas eu sei, Carrefour e o Açaí. Passa Magazine Luiza, passa tudo, são as duas maiores em termos de receita, para saber quão resiliente é o setor. Eu acho que isso é a palavra certa. Mas isso no atacarejo, né? Você vê que eu gosto bastante desse modelo de negócio. E ele está mudando muito, porque tem preço muito mais baixo. E falando dos hipermercados, o Bruno quer passar um slide aí? Bora. Oba, calma aí. E até falar qual era o problema do setor de alimentos. Você fala dessas empresas, tipo, tem muita gente que vai falar, não quer nem ouvir, assim, que nunca foi alguma coisa muito interessante, né? E por que não era um modelo tão interessante? Esses principais nomes no varejo, o Pão de Açúcar, o Carrefour, eles só vinham perdendo market share no setor. Se for pegar de 2014 até 2020, que eu destaquei, olha, a parte de divisão de varejo do Carrefour e a divisão de varejo do Pão de Açúcar, só perdendo espaço. Então, era um modelo de negócio zero atrativo. Não tinha muita mudança, sempre era a mesma coisa. Então, eu acho que os investidores acabavam não dando muito olho. Mas isso que mudou agora, né? Agora com a cisão do Açaí, em março, entrou um novo player gigantesco no setor, então você aumenta a liquidez e você aumenta o interesse. E está tendo uns movimentos muito fortes. Teve que todo mundo ficou sabendo, né? Do Extra, que teve na semana passada, que o Açaí comprou o Extra Hiper. Teve o Carrefour comprando o antigo Walmart, que a gente vai entrar mais a fundo também mais lá na frente. Mas qual que é o negócio? Acaba sendo um setor que não é atrativo, ele está perdendo espaço, foram feitas várias mudanças nos hipermercados, mas mesmo assim ele continua perdendo espaço. Eu falo, o atacarejo é o modelo vencedor no varejo alimentar, não tem outro jeito. Eu acho que o que eu tenho de dúvida, assim, é justamente isso, se não é uma questão cíclica. Beleza, eu acho que na ótica do investidor é excelente o atacarejo, porque ele repassa preço e ele tem menos sensibilidade nesse sentido de inflação alta. Mas você acha que numa retomada econômica eventual, obviamente que hoje a gente coloca isso em xeque, mas numa eventual retomada econômica, esse modelo de supermercado de bairro ou menor, inclusive tinha uma tendência forte de você ter supermercados pequenos, né? Esses mini Eu acho isso a melhor parte, com certeza. Eu acho que isso é a melhor parte. Tanto a gente vai falar para o Pão de Açúcar, foi maravilhoso. Eu não consigo destacar o quão bom foi a transação para eles, porque eles podem sair. Qual que é a pior parte no multivarejo? É o hipermercado, que eram os estabelecimentos que você cobrava mais barato pela comida, então a sua margem era menor. Aí você tem o Atacadão e o Açaí, o Atacarejo, eles viraram o novo hipermercado. E mudaram muito as lojas, porque antigamente, tipo, você comprava lá naqueles lugares porque você queria pagar mais barato, mas era uma experiência horrível. Não tinha ar-condicionado, as lojas, não tinha nada, era um breu, todo mundo que foi lá atrás já no Açaí consegue imaginar como era. Hoje em dia, eles renovaram todas as lojas para colocar açougue, eles estão querendo colocar, eles estão colocando ar-condicionado, eles estão melhorando a relação de espaço, a questão de iluminação, tudo para reter esses clientes que estão indo agora. O hipermercado ficou num limbo aí, né? Porque no final das contas era um negócio que não era nem o luxo, que você tá perto da sua casa. Hipermercado tá. Sei lá, o hipermercado geralmente não tá no bairro. Então, na ótica de consumidor, eu ia ter que me locomover até um hipermercado. Sim. Se eu ia ter que me locomover para pagar, sei lá, 20% a menos, porque eu não ia me locomover um pouco mais e pagar 30% a menos. Então, não, é exatamente isso que não faz muito sentido. E agora o atacarejo é o motor de expansão do setor, né? Então a gente está vendo os players abrindo 20 lojas por ano organicamente e tentando pegar em todos esses lugares estratégicos. A ideia é ter em toda a cidade, perto de você, algum lugar que você não tenha que dirigir tanto e tão longe para pegar. E o hipermercado sofreu bastante, eles tentaram mudar, fizeram um mix de produtos, mas realmente não estava dando muito certo. Aí, o Bruno, se quiser passar o slide, também é legal falar da dinâmica de inflação, que, nossa, já peço desculpa aí pelos slides, que tá meio fora aí, não teve nenhum designer ajudando na hora que eu estava fazendo, mas
qual que é o que acontece num cenário de inflação muito alta, em que a inflação de alimentos está bem maior do que o IPCA? Isso pode acabar sendo as empresas elas vão ter dificuldade de repassar de não repassar esse preço para o consumidor. Então vai aumentar todos os produtos e eles ficam mais sensíveis. Primeiro, como eu falei, tem uma mudança no mix. Eles param de comprar os produtos mais caros, de marcas maiores e que você tem uma margem maior. Então isso já pressiona a margem das empresas e também pode ser um gatilho para expulsar esse consumidor do hipermercado para o atacarejo. E o atacarejo já virou o estabelecimento de compra mensal. Sempre que você vai ter que, a maior parte da população durante a crise, sempre que você fosse fazer uma compra grande, que você precisasse, você está indo agora no atacarejo. E o que é legal falar isso, como eles estão combatendo essa inflação alta, os supermercados, são com os produtos de marca própria. Que no Pão de Açúcar, todo mundo deve conhecer, o Qualitá, Qualitá, e é perfeito isso para os supermercados, porque eles acabam sendo muito mais barato. Para ter uma ideia de preço, se você for pegar o topo do produto, o produto mais caro, assim, de marca mais forte, e se for comparar com o da Qualitá no Pão de Açúcar, acaba sendo 30% mais barato. Então, qual que é a vantagem? Eles conseguem cobrar muito mais barato, mas a margem desse produto é muito maior. Então, ele é um baita mecanismo de repasse de preço para os consumidores. E a estratégia das empresas, como vocês podem ver, eles só querem aumentar a quantidade de produtos de marca exclusivas. O Pão de Açúcar já bateu mais de 20%, bateu 21,5%. O Carrefour quer bater 20% até no que vem. Eles já soltaram a prévia, né, operacional, isso essa semana, e aí já aumentou para 18% o terceiro TRI. E isso acaba sendo não só bom, como essencial para a empresa, porque se ela não faz isso, ela vai perdendo o consumidor. Eu lembro que no começo tinha um preconceito, assim, achar que era pior, mas não é ruim, cara. Não é. A marca própria é de qualidade também. Não, porque várias vezes, eu cheguei a trabalhar numa empresa que fazia embalagem de, enfim, todo tipo de coisa. E as embalagens de produto de marca própria, muitas vezes, se você lesse lá, ela era uma fabricante mais conhecida, mas que existia uma marca própria ali. Então é como se fosse um white label, né? Você coloca uma outra marca numa fabricante maior. Então não necessariamente você está pagando menos qualidade, você só está conseguindo... É um poder de barganha, né? Então o supermercado tem muito poder de barganha em vender, ele consegue. Não, e eles têm um conhecimento muito grande sobre o produto também. Então eles sabem quais são os produtos que estão mais vendidos, então eles maximizam isso, escolhem o produto. E você tem um negócio também de fidelização, é o que você falou, tem esses produtos de marca própria, tem muita gente que acaba gostando, então eles voltam especificamente para aquele supermercado para comprar aquele produto. Então, para as empresas é ótimo, e é o que elas estão focando agora em produtos saudáveis também, que mudou essa dinâmica, produtos orgânicos, que é tudo que você consegue cobrar mais barato para repassar esse preço da inflação e ainda ter uma margem boa. Aí pode passar, Brunão. Só coloquei as fotos, a Qualitá, que era do Pão de Açúcar, e o do Carrefour, chama Carrefour também os produtos. Mas agora... É bom pra caramba dela. É bom a qualidade. Não é ruim. E é muito mais barato do que os outros. Mas falando agora da dinâmica de cada um. Primeiro eu peguei agora aquele gráfico lá do desempenho das empresas. Olha como está um movimento interessante. Isso foi desde a 1 de março, que foi quando teve a cisão e o açaí passou a ser negociado na Bolsa. Teve um destravamento de valor absurdo, principalmente para o Pão de Açúcar, né? E aumentou muito a liquidez do setor, mas se for ver, o Pão de Açúcar devolveu tudo isso. E aí é até bom, depois a gente entra mais nos específicos, mas você pode ver que a melhor performance é do açaí. Nesses últimos dias acabou caindo um pouco, principalmente depois daquela aquisição, mas a gente entra mais a fundo. Isso é bom falar, esse gráfico foi literalmente até a quinta-noite, que foi na sexta-feira que teve aquele dia que a ação do Pão de Açúcar subiu mais de 10% lá do Extra. Mas, e se for pegar os players, todos eles estão negociando a múltiplos abaixo da média histórica, e todas essas empresas, a pandemia como um todo, né, para todos os setores, ela obrigou as empresas a se reinventarem, a investir na digitalização, a investir em uma série de coisas que melhoraram as empresas. Então, elas realmente estão saindo da crise melhores do que elas entraram, mas negociando a valores muito mais baixos. Concordo. Pode passar? Pode passar. Aí, só para falar, o Gustavo Pacheco falou aqui, ó, que o açaí vai dominar o mercado a longo prazo.
Então, o açaí... Você acredita nessa opinião dele? Eu tendo a acreditar. Vai ficar entre o atacadão. Porque primeiro, começando por esse gráfico da direita, qual que é eu acho, o principal ponto do açaí? Ele tem a melhor relação de vendas por metro quadrado de qualquer player brasileiro do mercado, e também eu comparei com os players lá fora, esses maiores estabelecidos, o do açaí também é melhor a relação de metros quadrados por venda. Se for ver, pô, é R$ 4.400 por mês, isso por metro quadrado, e o segundo maior, que é o mix do Mateus e do Carrefour, você vê que eles estão lá atrás. O que isso implica, na verdade? O açaí, todas as lojas que eles abrem, não é que eles abrem só para abrir a loja. Tem um racional estratégico muito bom, e a gente vai falar de gestão, né? Tem essa parte de governança, que é um tópico que a gente vai entrar bem forte ainda também. O Belmiro, que é o CEO do açaí, o cara tem há 25 anos no mercado, é um dos melhores gestores, sem a menor dúvida, no setor alimentar. Se for pegar só o passado histórico do açaí, passa um slide, o Bruno, que eu acho que eu coloquei no outro. Então, se for pegar, olha, desde 2016 até 2020, que é o que a gente viu, Isso aqui é do Carrefour, certo? Os dois, o açaí e o atacadão. Verdade. Para comparar, se for pegar o açaí, o crescimento dele foi ainda maior do que o do Carrefour, um CAGR de 5 anos, quase de 15%. Isso, se for pegar dos últimos 4 anos, ainda é maior, porque 2016 para 2017 não subiu tanto. E pode voltar lá para o do açaí. E todos os históricos... Ele consegue manter o volume de vendas por metro quadrado grande, né? Então o cara cresce e ele consegue ter eficiência ali no que ele cresce. Eu cheguei a ver um negócio que ele consegue converter as lojas que ele coloca para dentro, que era inclusive uma das teses lá da aquisição do Extra. Ele consegue aumentar o volume de vendas de, acho que era 2,5 vezes, 3 vezes. 3 vezes. Então, é uma quantidade enorme, cara. Não, e não só, isso é uma coisa legal do Extra, por exemplo, ele comprou 71 lojas do hipermercado agora, mas ele já tinha convertido lá atrás, quando o açaí era uma subsidiária do Pão de Açúcar, já tinham sido convertidas 25 lojas. E essas 25 lojas, além de ter ganhado quase 2 pontos de margem EBITDA, a relação de metros quadrados por venda é quase 5% maior do que a média do açaí. Então, não só eles converteram essa loja, como essas lojas estão performando melhor do que todas as outras lojas do açaí. E aí, o que é esse primeiro gráfico daqui eu coloquei? Eu coloquei os dois cenários, como que era o que a gente estava projetando. Isso antes da aquisição do Extra, eles estavam com uma média de querer abrir 25 pontos por ano organicamente. E em 6 anos, até 2026, era para bater 120, que foi praticamente o que eles tinham aberto em 10 anos. Então, é muito ambicioso o plano de expansão, mas eles entregam, eles têm uma relação isso muito boa com o mercado. Tudo que eles prometeram lá atrás, tudo que o número fala, e ele é sempre conservador, eles vêm entregando. E o que mudou agora, que eu coloquei com o pós-Extra, na hora que eu fui fazer a estimativa, isso no modelo, eu acabei sendo muito conservador para realmente eu querer ver qual poderia ser o impacto, se podia ter algum impacto negativo. E aí, mesmo diminuindo o plano de expansão orgânico só pelas lojas que eles vão abrir, você vai ver, em 2024, o açaí vai estar quase no mesmo nível do atacadão. Até 2023, eles vão passar 300 lojas. E as duas empresas agora, você fala o management das duas, eles querem bater em 2024 um faturamento de 100 bilhões por ano. Sendo que eles estão faturando agora 60, vai bater quase o atacadão 60 bi. Então, é um plano de expansão gigantesco. E um player de muita qualidade, eles entregaram tudo que eles vieram fazendo, então é aquele case que não tem muito risco, assim, o que você tem que avaliar é o valor que ela está sendo negociado, se está sendo reconhecido pelo mercado ou não. E depois dessas quedas que a gente viu nos últimos 4 dias, eles devem estar negociando, vai pegar preço-lucro, deve estar perto de 15 vezes. Se for pegar os players internacionais, a Costco, por exemplo, que é uma das maiores americanas, negocia 36 vezes. O Walmart lá nos Estados Unidos, que não é diretamente isso, mas negocia 20 muitas vezes. Aí você vê que ele continua descontado em relação aos pares. Aí a intenção é converter essas lojas em loja do açaí, então essas 71 lojas que eles pegaram. Então vai se tornar a marca açaí, eles vão extinguir a marca Extra. Sim, vão ser 40, vão ser em 2022.
e 30 vão ser em 2023. E só falar, essas lojas também foram pontos muito estratégicos, são pontos grandes e em cidades, pontos com uma população muito forte. Então, pelo que eles falaram, é o que espera, eles não vão só converter em açaí, como essas lojas vão ser uma das principais lojas deles. A gente vê essa relação por metro quadrado alta, essas lojas têm o potencial de chegar a 5 mil por mês facilmente. Então, e ele já tem um know-how, né? Porque, ele era o presidente do açaí já faz 10 anos, e ele estava junto com o Pão de Açúcar. Então, o açaí conhece essas lojas do Extra, não é que é uma dinâmica diferente, então vai ser um estudo menor. O que é o negócio, eu acho que é o preço que as pessoas tocam, que eles pagaram 5 bi pelas lojas. Mas se você for pegar eu quero depois, eu quero realmente entrar no quesito governança, mas é um papo, focar um pouco mais nisso. Melhor falar um pouco, na hora que a gente vai no Pão de Açúcar a gente fala. Eu vou ler um comentário aqui do Paulo André, que falou: boa noite, equipe genial. Aqui em Fortaleza, só esse mês inauguraram 2 lojas açaí, e o próximo mês irão inaugurar mais uma. As lojas açaí sempre estão mais lotadas que o Atacadão. Então, o Gustavo Pacheco também falou lá em cima que o açaí vai dominar o mundo, ele deve estar feliz agora com a sua colocação. Agora com essas quedas aí nas ações, fica um momento bom, né, para entrar. É isso. Eu só queria pedir também para o pessoal dar o like aqui. A gente tem mais de 80 pessoas aqui, só 45 likes. Então, se puder deixar o like, isso ajuda muito. E pode mandar o seu comentário aqui que eu vou lendo para o Rafa responder e para o Bruno também. Mas é isso. Atrapalhei todo mundo. Não, óbvio que não. Não, gente, vai me interrompendo, né? Porque eu falo bastante. Se me larga, eu vou falando. Uma coisa que eu queria saber é qual foi a razão, então, beleza, eu acho que você vê que tem um potencial grande nessas conversões de loja, mas qual foi a razão de, no dia, o preço de açaí ter caído e o preço de Pão de Açúcar ter subido? Então, onde é que os investidores, você acha que viram a dor aí e falaram, cara, esse negócio não é tão bom quanto parece? Você acha que foi valuation, assim, foi o preço do negócio? Então, você entrou exatamente no quesito que eu ia falar, é a governança. Qual que é o problema dessa questão? Primeiro foi de número, assim, o valor da transação, esse 5 bi, pode parecer caro, mas se você for pegar o múltiplo, ele é um múltiplo muito em linha do que o mercado está pagando hoje em dia. Foi a mesma coisa, na verdade foi mais barato do que o Carrefour pagou lá nas lojas macro que eles fizeram no passado. É um múltiplo muito tranquilo, então não é esse o problema que o mercado ele é mais barato pegou. que o de açaí, na verdade, eu acho. O de açaí não roda, ele roda bem mais barato. Mais caro do que esse múltiplo da transação. Eu acho que só pelo múltiplo criaria valor aí. Foi 0,6 vezes a EBITDA, o açaí negocia mais do que ele. Não foi caro assim, mas de aquisição menor é porque não era direto atacarejo, né? Eles vão ter que fazer esse trabalho de reorganizar e reestruturar as lojas, então vai ter um investimento de mais ou menos 50 milhões por loja, assim, então tem esse risco. Mas qual que é o problema? Foi porque eles compraram do Pão de Açúcar, foi 100% isso. Se fosse a mesma transação pelo mesmo valor de qualquer outra empresa que não tenha sido Pão de Açúcar, eu tenho certeza que certeza não dá para falar, né, nesse cenário daí, mas eu imagino que a performance das ações teria sido muito diferente. Qual que é o problema? Eles têm um controlador em comum, que é o Grupo Casino lá na França. E eles têm 41% do Pão de Açúcar e eles têm 41% do açaí. E o Casino, ele já fez várias dessas operações entre companhias. Por exemplo, a Via Varejo, quando deu todo aquele problema em 2019, que teve aquela fraude contábil, não lembro se vocês lembram disso, mas que tinha caído muitas ações, estavam acusando de crime, isso foi tudo a época que o Casino era o controlador. Então, na hora que eles venderam, eles têm uma reputação bem errada no mercado. Então, tem uma reputação muito ruim no mercado. E aí, qual que foi o problema dessa transação? Eles anunciaram sem passar pulando o minoritário. Eles só anunciaram, ninguém sabia de nada, eles não pegaram a aprovação de ninguém, porque era permitido, e anunciaram. Então, o mercado ficou com esse risco de achar que, na verdade, foi alguma manobra do Casino para destravar valor e que teria algum problema com o negócio. Se realmente é isso por trás, não tem como a gente saber, mas o que eles falaram às empresas é que todos os votos foram votados por conselheiros independentes que não tinham nada a ver com o Casino, e tanto o Belmiro, que é o CEO do açaí, quanto o Faisal, que é o CEO do Pão de Açúcar, eles falaram que essa negociação veio por parte deles, que eles já estavam conversando faz um tempo.
E um outro risco que o mercado colocou o Açaí fez a cisão faz 6 meses. Por que eles não fizeram isso quando era a mesma companhia? Anunciar. Por que esperar 6 meses para depois fazer essa termização? Isso foi uma outra coisa que o mercado pegou bastante. Mas aí entra um outro ponto, que essas lojas do Extra Hipermercado, o Pão de Açúcar tem o Fundo Península, que é por meio onde o Abílio Diniz ainda tem participação, eles meio que tinham uma participação relevante nessas lojas, então tinha conflito de interesse aí no meio. Então eles nunca conseguiram chegar numa negociação antes. Mas pegou muito esse quesito de governança. E uma coisa que me assusta para frente por exemplo, o Pão de Açúcar, se você for ver, ele está barato há muito tempo. Há muito tempo ele está barato. Então, o mercado ele dá um desconto de governança no Pão de Açúcar, enquanto tem um controlador desse nível. E para o Açaí, depois de passar por cima do minoritário, que nem eles fizeram, pode ser que isso seja um risco que o mercado comece a aplicar um desconto de governança, mas é o que eu falo, eu vou dar o benefício da dúvida. Até agora, tudo que eles fizeram, realmente eles executaram. Inclusive, o Pão de Açúcar, em termos de valuation, é um negócio... muito. Ele é muito grande. Muito grande. Tem as participações lá que ele vale ele vale o quê? Vale 0,5 vezes o que ele tem de participação. Não, é bizarro. Mas só falando do Carrefour, que o Carrefour também acaba sendo mais interessante, porque o Açaí agora é 100% atacarejo, né? Isso é uma outra coisa que eu adoro. Eles não têm nada dessa divisão de varejo. Eles estão 100% no modelo de negócio que acaba sendo mais atrativo e é onde está a maior parte dos investimentos do setor. O Carrefour, eles têm tanto o Atacadão, que eles são líderes de mercado, mas eles também têm os supermercados. O Atacadão é 75% da receita do Açaí. O Atacadão é 75% da receita do Carrefour. Mas se você for pegar na divisão de varejo, eles sofreram um pouco, mas eles conseguiram ser mais resilientes. Nessa parte de hipermercado que eles têm, eu não vejo um potencial muito grande. Onde eu vejo o potencial no Carrefour? O Carrefour também está negociando a múltiplos ridículos. Eles anunciaram em março a compra do Big, que é o antigo Walmart. A ação subiu 15% no dia e bateu 23%, agora está negociando a 18%. Se for pegar múltiplo, assim, a gente fala que o Pão de Açúcar está barato, mas o Carrefour está negociando a quase o mesmo múltiplo do que o Pão de Açúcar. E qual que era o problema? O Carrefour tinha muitos problemas da SG, da mídia também, né? Vocês lembram lá daquelas histórias do segurança, do cachorro. Né? Teve algumas, eu acho. Acho que umas 3 histórias. Então fica com uma reputação meio errada assim na mídia, mas eles executam. Tudo que eles também fizeram tem um crescimento forte, eles são um player de qualidade. Mas onde que está a virada de chave pro Carrefour? Foi nessa aquisição do Grupo Big, que foi de 7,5 bi, que foi mais caro do que essa do Extra, que eles compraram o antigo Walmart. Talvez seja meio pequena essa imagem aí, não dá para ver, mas eles compraram esse Grupo Big, que eles têm diversos modelos aqui no Brasil. Eles vão converter algumas dessas lojas de hipermercado, tem que ser aprovado no CAD, né? Ainda não foi, mas eles vão converter várias dessas lojas em atacarejo, que eles ainda não converteram, e também eles estão agora com o Sam's Club, que é um modelo de atacarejo diferente, que é por meio de subscrição. Eu nunca entrei num, mas a gente estava falando com o Vitor, que trabalha com a gente, ele vai... Eu sou sócio lá, mó bom. Você é sócio também? Eu já fui também. Mó bom lá. Quando eu era criança com a minha mãe, eu ia nesse negócio. Então, falam que é legal o negócio, né? É bom. Então, aí é um modelo diferente e, isso... E qual que é o problema? No curto prazo, a divisão de varejo, isso até falando das 3 empresas, acaba sendo muito mais impactada, porque os supermercados foram muito bem ano passado e dentro dos supermercados e hipermercados, eles vendem os produtos não alimentares, que é mais ou menos 1/3 das vendas totais. E qual que foi o problema? Bateu a pandemia, o que foi a primeira coisa que as famílias fizeram? Se eu vou ficar preso em casa, vou ter que trocar minha máquina de lavar roupa, vou ter que trocar prato, vou ter que trocar todas essas outras coisas para me adaptar ao lockdown. Então, mas isso acabou. Aí você vai pegar 2021, agora a base de comparação, as empresas vai cair 70% ano contra ele. Então, mas isso já está esperado, eu acho, e eu falo, pelos múltiplos que ele negocia, eu acho que não só todos esses empecilhos no curto prazo já estão no preço, como também não está embutindo toda a perspectiva de crescimento. Aí eu acabo gostando bastante. E o Pão de Açúcar, que é o que todo mundo mais está falando agora, né? Porque realmente negocia com um desconto meio ridículo. Se você for
Por exemplo, explicando um pouco, eles têm duas operações muito fortes. Uma delas é o Grupo Êxito, que é a maior rede de supermercados na Colômbia. Eles também têm loja na Argentina, no Uruguai, e eles tinham comprado em 2019 eu acho que tinha sido 9,6 bilhões. Hoje em dia, a participação deles equivale a mais ou menos 7 bi de reais. E, além disso, eles também têm 34% da Cenova. A Cenova, não sei se o pessoal sabe, é o mesmo nome da Via Varejo, né? Mas que é um resquício da empresa do braço de e-commerce do Casino lá na França. É a segunda maior empresa de e-commerce francesa. E se for pegar a participação deles, está valendo 6,5 bi, até uns dias atrás, pelo menos. E aí você soma tudo isso, você chega num valor só de participação de 13,5 bi. E o Pão de Açúcar, antes de toda que ele subiu por causa do Extra, se bem que agora ele devolveu, ele estava valendo 7 bi de valor de mercado. Então ele estava valendo metade do que valia essas duas maiores participações dele. Fora o próprio Pão de Açúcar em si, né? Então, fora o próprio negócio dele, o core business ainda tem essas duas. Não, e aí eles venderam o Extra, só o hipermercado, por 5 bi, e a empresa valia 7 bi. Então você tem muito essa... Pô, olha isso, como não faz sentido isso. E realmente... Esse reajuste de curto prazo é até que pequeno, né? Porque se você botar na ponta do lápis, entrando 5 bi em caixa... ali no EV, cara, entrando 5 bi em caixa para uma empresa que vale 7,4, você tem um upside aí, se for botar na ponta do lápis, de praticamente, com certeza, mais de 30% só em termos de caixa que vai entrar, ou não? Não, que vai ser pago em 6 parcelas, né? Vai ser pago até 2025 ainda, mas sim, ele é bom também que eles conseguem. Ótimo esse dinheiro, porque primeiro eles venderam hipermercado, e hipermercado foi um fracasso. Eles tinham mais de 100 lojas, agora que eles têm ainda 100 lojas, né? Porque tudo isso não é que de um dia para o outro vai passar, é só a partir do ano que vem. Mas eles têm 100 lojas, essas lojas só vêm perdendo espaço, só vêm negociar com umas margens ridiculamente baixas. E, por exemplo, você pega o Pão de Açúcar, qual que é a operação mais rentável dele? É a loja Pão de Açúcar, que eles reformaram inteira, que é uma loja mais prima, e o Pão de Açúcar Minuto, que é esse de bairro, de esquina. E, se for pegar a margem dos dois, chega a algo de perto de 10%, assim, de margem EBITDA. E nesse setor é realmente muito bom. Se for pegar o Extra, o hipermercado, negocia abaixo de 5%. Então eles tiraram, eles venderam agora a coisa que foi o maior fracasso da história deles e conseguem focar no que eles estão fazendo um trabalho excelente. E é muito bom. E, mesmo, olha isso, falando tudo isso, todas as perspectivas, a gente ainda está dando recomendação neutra ainda na empresa. E qual o problema? Que eu falo, uma coisa, tudo bem você valer tudo isso, mas você tem que monetizar isso de alguma maneira. Se for pegar a Cenova, que eles têm a participação de 6,5 bi deles, eles tinham um trigger muito forte, que era o Casino estava ameaçando aumentar a participação, e aí ele iria comprar essa participação do Pão de Açúcar. Então ele iria sair dessa operação e ia rentabilizar, ia monetizar. Mas não tem mais agora nenhum indício que isso vai acontecer no curto prazo. E, a gente fala do cenário lá francês, a Amazon, ela está dominando o e-commerce francês. Eles entraram na Europa muito forte. Então, se a empresa não conseguir monetizar, quanto que vai valer essa participação, sei lá, daqui a 5 anos? E aí também tem esse desconto de governança, que o mercado dá muito forte. E no curto prazo, o Pão de Açúcar ele vai ser o que está mais exposto a cenário de inflação alta, porque ele só tem supermercados, e a base comparativa dele é muito forte, porque, como eu falei, teve muitos não recorrentes da cisão do açaí. Então, a gente vai ver nesse segundo semestre, não vai ter nenhum dado que a gente vai ver e falar, nossa, essa empresa está melhorando ainda, vai vir impactado. Esse terceiro tri já vai vir impactado, o quarto tri, vai vir dados fortes, mas comparado com o ano passado não vai chegar nem perto. Então, acaba realmente tendo esse risco. Mas aí, falando isso do que a gente do gráfico, o que a gente tinha projetado, olha, desde 2010... Projeção é o quê? Isso mesmo? É o número de... Nossa, eu nem coloquei o título aí. Isso é o número de lojas que ele tinha, eu coloquei desde 2016 e agora como que ficaria para 2024. Isso tudo guidance que eles deram. Você pega primeiro 2016, o que está em branco é o açaí, né? Que aí deixou o portfólio dele a partir de 2020.
E aí, isso, o outro em cima é o extra hipermercado, e, pô, vale ver, olha isso, desde 2016, como eles já estão desinvestindo do formato. Eles tinham 134 lojas, aí depois de 2017 eles tinham vendido aquelas para sair, caiu para 117, 112, agora 103, e 2022, se Deus quiser, 0. Aí sair desse formato que realmente acaba sendo muito ruim e focar agora nesses de proximidade, que é o Minuto e o Mini Extra, e nas lojas do Pão de Açúcar. E eles, então, eu gosto, assim, para a empresa, a tese para o longo prazo. Eu realmente acho que está descontado, mas eu não gosto do controlador, porque neles eles foram ainda mais impactados. Então, eu acabo sendo bem mais conservador, assim, pensando que o Pão de Açúcar vai se dar bem de alguma maneira por causa do Cassino. Eu não acho que eles vão conseguir vender a participação no curto prazo, pelo menos, mas, por falar das operações, eles estão muito bem endireitados. Agora, eles tirando essa parte do mercado, do hipermercado extra, agora eles estão, só com as lojas de maior rentabilidade, que é formato premium, e como a gente estava falando no começo, Bruno, o mercado regional, ele acaba sendo muito bom também. Se abre loja perto do cliente, acaba tendo uma conversão de vendas muito grande. Então, eu gosto, mas eu falo que eu realmente... o famoso barato porque... Tem um motivo, então, não é à toa. Aí o risco que o mercado coloca, a taxa de governança acaba sendo muito forte. Meu medo é começarem a colocar no açaí também, que não estava, que o açaí foi a única das empresas, que realmente, se for ver, desde março estava subindo em linha reta. Aí a gente solta a cobertura e passa uma semana e só cai. O açaí, ele tem múltiplos semelhantes ao atacadão, então existe valor ali para ele ter um desconto de governança, ou ele já é descontado de alguma forma? Não, ele negocia com os múltiplos ainda um pouco mais caros. Se for ver. Mas por causa do crescimento, né? Ele cresce mais. Porque é que o mercado viu, que é o famoso case sólido, assim, é uma gestão muito boa, é um case que entrega. Se for pegar o crescimento deles, eles vão ter 300 lojas agora. E no setor, tem uma análise super legal, que é o espaço que o mercado brasileiro tem para abrir novas lojas. E ainda tem muitas cidades que não foram penetradas, que não têm acesso às lojas de atacarejo. Então, nos próximos 5 anos, a gente deve ver mais umas 500 lojas sendo abertas. E, você pega a receita por loja dessas... Você pega o açaí dessas lojas do extra hipermercado, eles querem faturar 25 bilhões nessas lojas. Transformar um negócio que era de 8 bi, 71 lojas, em 25 bilhões em questão de 1 ano, assim, quando eles amadurecerem. Então, é um case... E por esse cenário que a gente fala, tá um cenário muito ruim, né? O macroeconômico, a inflação alta, risco político, a gente vai entrar em ano de eleição ano que vem, a gente não consegue, todos esses cases de crescimento que acabam brilhando os olhos do mercado, inclusive o meu, que eu só estou tomando nabo nessas empresas. É foda. É bom você ter algumas empresas que são mais defensivas, que nem diz o nosso grande amigo Vitão, você pode dormir tranquilo. Resume pra gente as recomendações, então, de cada uma, de cada um dos cases. Olha, açaí é o que a gente acaba gostando mais dessas empresas daí. Ele negocia com múltiplo um pouco mais caro, mas eu ainda acho muito mais baixo do que os outros players globais. Eles apresentaram maior crescimento e vão continuar com maior crescimento. Gestão é maravilhosa, só tem esse risco de governança. E, eles apresentam ainda, estão reinvestindo nas lojas, estão aumentando a relação de metros quadrados por venda e querem brigar pelo topo, querem brigar com o Carrefour para se tornar a maior do setor. Aí, como eu falo, é um case muito defensivo e é o que vai apresentar os melhores resultados no curto prazo. Se for pegar até o fim do ano, o açaí vai continuar crescendo. Esse terceiro trimestre, a gente tem uma métrica que usa muito, que é Same Store Sales, que é a vendas mesma loja quando se compara ano contra ano. Nessa parte de supermercado, todas caíram mais de 10%. Assim, no atacadão, eles divulgaram agora, foi 2,9%. O açaí deve vir em algo em torno de 5%. Se for pegar esse último ano inteiro, eles estão ganhando do atacadão em crescimento, eles estão crescendo mais do que o atacadão. E o Carrefour tá mais descontado do que o açaí, bem mais descontado. E, como eu falo, 75% da receita dele é do atacadão. Então, ele está praticamente exposto a esse segmento e também é de qualidade. Eles entregam, tem um crescimento menor do que
açaí, mas, pô, se for pegar um CAGR de 5 anos, crescimento médio anual de 15% por ano, pô, tá bom demais também. E eu gosto muito dessa aquisição do Big, porque aí me fala se eu estiver entrando em muitos detalhes, que aí tem até um negócio legal. O grupo Big, não, o pode Walmart... falar, era para resumir, mas agora já foi. É o problema. Pode ir. Não, mas depois isso é uma depois coisa o Paulo legal. André tem uma pergunta aqui que eu vou te fazer, mas pode terminar aí o raciocínio. E só aproveitando, pessoal, se você estiver assistindo, tiver alguma pergunta específica que você queira fazer para tirar alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, que assim que o Rafa finalizar o raciocínio dele, amanhã a gente responde vocês. Não, mas tenta ser rápido agora. Essa parte do grupo Big tem um negócio que... Por que eu acho que é tão bom para o Carrefour? O Walmart estava sofrendo muito no Brasil, ele estava perdendo espaço e estava realmente pensando em sair. E o que aconteceu? Lá atrás, a Advent, que é um fundo de private equity, eles entraram e eles começaram o trabalho base de fazer toda essa reestruturação da empresa. Então, pô, o Carrefour ele comprou uma empresa em que o trabalho base já foi feito. Então, ele não vai ter que reestruturar inteiro, já está em andamento. E ele comprou por uns múltiplos. Se for pegar só nessa parte de múltiplo, eles querem ganhar quase 2 bi de sinergia com a operação. Se for pegar esse múltiplo pós-sinergia, com esses 2 bilhões, chega a ser um múltiplo de EV/EBITDA de 3 vezes, e o Carrefour está negociando a 7,5 vezes, então metade do que ele está negociando. Então, acaba sendo muito positivo para a empresa. Ele só tem que ser aprovado agora pelo catch-up, né? Se ele for voltar para o mesmo múltiplo, é um upside de 100%. De 2 vezes, então de 100%, exatamente. E aí o Pão de Açúcar está descontado, não tem como negar. A questão é, será que eles vão continuar descontado por muito mais tempo? Tem um risco de governança muito forte, eles perderam um pouco de credibilidade, tem um risco, é a maior empresa que tem empecilho no curto prazo, mas a partir de 2022, olha, a gente está aberto, assim, se sair qualquer um desses triggers, vai destravar muito valor para a empresa, que nem o hipermercado Extra, mas no curto prazo eu não vejo nada que vai melhorar realmente as ações, e tem que levar muito em consideração isso de governança, tanto no Pão de Açúcar, quanto agora, talvez, no açaí. É uma questão ruim, geralmente, isso, né? Porque quando você tem alguns gatilhos para se agarrar quando você compra a empresa esperando que esses gatilhos aconteçam. E aí vai lá e demora anos e não acontece. Exato. Então é difícil. Você vê várias empresas da Bolsa que o pessoal compra por gatilho, eles só não se materializam, então, geralmente... Tem que olhar muito para o operacional e se tem sinergia ali no operacional, se tem como crescer no operacional. Mas é interessante esse negócio de expansão de margem, porque ao longo dos próximos anos, eu acho que, até olhando para o futuro no setor, me parece muito um movimento de 8 a 80. Ou você vai ter lojinhas pequenas, ou você vai ter as lojas grandes, as lojas pequenas com provavelmente muita margem, e as lojas grandes com uma margem menor, mas muito volume. Eles estão com um plano as forte. Lojas intermediárias, então, as lojas intermediárias, se você for olhar mais no longo prazo, pô, ela perde um pouco de sentido, porque você ou quer praticidade ou quer preço, né? Então, para mim é muito prático eu descer, andar 2 quarteirões e comprar o café que acabou na minha casa, entendeu? Mesmo que você pague um pouco mais caro, você vai continuar comprando. É o que eu acho também. Então, acho que vai para esse 8 a 80 o mercado, de maneira geral. Eu falo que... tem a pergunta, né? Bruno, eu quero fazer essa pergunta, porque senão, coitado do Paulo André. Paulo André, gente boa, ele tá aqui desde o começo. Ele falou assim, já que você estava falando de açaí, ele perguntou assim, algumas casas falaram que o açaí pagou caro pelas lojas do Extra. Vocês acham que isso responde por parte das quedas das ações? Você acha que isso foi uma coisa negativa? Eu não achei caro a transação. Foi o que a gente estava falando lá no começo. Se for pegar que 5 bi parece um valor assustador, mas se for pegar o múltiplo de transação do negócio, isso vai sair num EV/EBITDA, que é o que a gente estava usando agora aqui no mercado, de 0,6 vezes. E não só o açaí, ele negocia múltiplos mais caros do que isso, então a tendência é ele conseguir pegar essa loja e transformar essas lojas para começar a negociar em múltiplo parecido do que ele está. Então ele ganharia valor nessa transação, mas também não foi mais caro do que o mercado está pagando. Como eu falo, o Carrefour, eles converteram 30 lojas de uma empresa que chama Macro, que eu não sei se muita gente conhecia, mas eles transformaram essa loja em atacarejo, e eles pagaram mais caro do que o açaí pagou nos supermercados. Eu acho que realmente o risco para mim é essa parte de governança. Assustou o mercado
eles terem feito esse anúncio e passar por cima dos minoritários, porque começou a pensar, pô, se isso aconteceu, e aí, o que mais pode acontecer? Verdade. O João Carlos falou assim, tudo, né? Porque no final das contas você tem o medo de, beleza, estou investindo num determinado ativo por causa de um fundamento, mas a governança coloca em xeque se você vai receber por esse fundamento. A remuneração por esse fundamento. Então, beleza, eu estou fazendo o meu cálculo de dividendo descontado porque eu acho que a empresa vai gerar tal dividendo para mim no futuro. Mas, bem, e se não gerar tal dividendo porque o controlador possa eventualmente fazer alguma coisa no meio do caminho? Governança é um negócio... Xeque, né? Governança é um negócio que é muito importante, né? Você tem que conhecer das empresas que você está investindo, quem que está por trás, quais são as intenções deles. E eu acho que foi um pouco exagerado, talvez é aquilo, né? O mercado acaba precificando muito mais incerteza do que fatos. Mas que tem um risco aí, não pode ser ignorado também. Pô, já tem um histórico aí de vezes que os minoritários dessas empresas se ferraram por causa do cassino. Boa. Mas vamos ver, né? A pergunta do João Carlos aqui, ele falou: prezados, estou entrando em açaí, estou no caminho certo? Você basicamente responde a pergunta dele já que você é recomendação de compra isso, né? A gente não está dando recomendação de compra. Não, eu gosto bastante. É verdade, é verdade. É neutro? Não, açaí, a nossa recomendada da Genial é compra. É compra. Nosso top pick. Qual que é o Pão de Açúcar. Ah, tá. Então é compra açaí, neutro, Pão de Açúcar. Carrefour, compra açaí, compra Carrefour e, por enquanto, neutro Pão de Açúcar. Mas não que isso não possa mudar, que eu falo, no curto prazo, eles são o que vão mais sofrer ainda esse ano em termos de resultado. Esse foi o resumo do resumo, então. Esse que era para ser em 1 minuto. Você acha que já pode ter uma melhora de margem aí, Rafa? Porque ele vai sofrer no curto prazo. Acho que a comparação é meio injusta com esse player, né? Se olhar no ano passado... Não, o Pão de Açúcar é muito... então, esse que é o problema. Ele vai estar com margens boas, ele está negociando, vai estar perto de 8 vezes, 7,5 vezes margem EBITDA, mas se for pegar no passado com os não recorrentes, chegou a bater 9. Foi 9,1 do quarto tri de 2020. Então, pô, vai ser menor do que o quarto tri, não tem a menor dúvida, porque teve todos esses não recorrentes. Mas ainda também tem a inflação impactando para frente, cara. Eu acho que desse players eles vão ter a maior margem, sem a menor dúvida. A margem dele vai ser maior do que a do açaí, vai ser maior do que a do Carrefour. Mas no curto prazo é muito. Eu não vejo nenhum trigger agora na empresa nesse ano e com governança em xeque, se não tem nada que vai melhorar a performance nesse ano, por mais que esteja barato, eu não vejo o mercado reprecificando essas ações. Isso é muito meu local. Obviamente, posso estar muito errado. Mas se for para comprar, então, por exemplo, se for para comprar Pão de Açúcar, seria só numa tese mais de longo prazo, né? Não seria apostando no curto prazo da empresa. Então, porque se melhorar a margem, em tese, deve destravar algum valor ao longo do tempo, né? Sei lá, em 5, nesses valores, eu acho muito atrativo esses valores para ter a empresa durante 5 anos, assim, e eles devem melhorar bastante. No curto prazo é incerto. Mas no curto prazo, tipo, dos outros nomes, eu acabo vendo um potencial maior. E como a gente fala, é um case defensivo, então é um bom setor para se proteger. Pode não ser tão interessante, assim, as dinâmicas, porque não acontecia tanta coisa que nem nessas outras empresas de varejo, mas é sempre bom ter na carteira alguma coisa que você mitiga os riscos, né? Ter algum setor que não seja cíclico. E isso eu acho uma coisa muito legal, porque na hora de compor carteira, quando você tem múltiplas empresas, você tem múltiplas finalidades ali dentro que surfam diversos cenários macroeconômicos, que era o que a gente estava comentando lá atrás. Então, eu tenho uma empresa específica de um setor produtivo. Cara, dependendo do que acontece na economia, então vamos supor, se você tem uma indústria, se o Brasil não está crescendo, aquilo não vai crescer, e se você tem um supermercado, você tem alguma coisa resiliente. Então, acho que essa composição... Exatamente. Uma coisa muito boa. E são empresas que muita gente não olha às vezes. Então as pessoas gostam do case mais pop, que cresce pra caramba, e esquecem de olhar de pensar no e se der errado. Porque se der errado pode custar bastante caro. Isso que foi legal da decisão do açaí, né? Aumentou um pouco o interesse no setor. As pessoas começaram a pesquisar mais as teses dessas empresas e aumentou um pouco a liquidez. A questão é, vamos ver se vai manter, mas... você conseguiu resumir o que eu levei 1 hora para falar, Bruno. É exatamente isso. É bom sempre diversificar a carteira. O Éder Carlos falou assim, que ele fez um curso já de investimento e logo está começando a jornada. Então eu já convido ele a conhecer a plataforma Genial Analisa, né? Que é a nossa plataforma de recomendações. 80 empresas cobertas lá,
com E todas com as todas as informações Se de graça, quiser né? saber de vídeo. resultado, quiser saber de tudo, a gente escreve tudo lá. Então, Não, você abre o Google e você já consegue ver, você não precisa fazer mais nada. na semana que vem a gente já vai escrever relatório pra caramba, porque vai sair os resultados. Vai Então começar os resultados. ele já pode ler os relatórios lá na semana que vem. Inclusive, a sair quinta que vem carteira. já sai o resultado também. Aí já vai ter mais um relatório aí de como vai ser esse resultado. Com certeza. O link tá aqui na descrição dessa live aqui, e se alguém puder comentar aí eu acho que é o Ted que tá no controle aí, ó, comentou aí. Boa. Aí sim. Mas acho que o pessoal acaba gostando mais de Pão de Açúcar. Eu até queria saber, mas o que vocês preferem? O mercado inteiro tem muita gente atrás de Pão de Açúcar, que é esse desconto muito grande. Eu não penso simplesmente no fato de comprar ou vender, eu penso também na alocação, assim. Então, sei lá, é uma tese de risco, mas às vezes eu prefiro ter a tese de risco com um pouquinho da minha carteira colocado lá, né? Porque tem uma perspectiva maior, então é um cálculo de risco-retorno, tem um risco grande, mas o meu retorno potencial é alto e eu prefiro ter um pouquinho ali do que não ter. Na minha visão, na minha carteira hoje, se fosse para comprar alguma coisa de supermercado, eu acho que eu compraria um pouco de Pão de Açúcar. Porque isso é até aquela pergunta que o Bruno faz no final, né? Eu gosto da soma das partes, né? Eu gosto da soma das partes. Você comprava Pão de Açúcar? Realmente. E você, Brunão, o que você prefere aí dessas três aí que eu falei? Eu acho que eu vou mais pelo seu call mesmo, porque eu não conheço muito, então acho que eu iria de açaí mesmo. Isso que é o problema, né? O setor acaba não era muito interessante, mas está mudando essa dinâmica. O Bruno não consegue nem fazer compra no açaí, cara, que ele tem uma moto. Ele não consegue nem levar alguma coisa para casa do açaí, cara. Ele já não é o cliente potencial desse negócio, cara. Compra logo o mini mercado, Brunão, que esse que você vai, cara. É verdade, aí é um bom ponto. Eu sempre, quando eu preciso ir pro mercado, eu penso 2 vezes porque eu tô de moto. Aí você tem que levar, cara, você tem que levar um mochilão, né, de viagem, aqueles mochilão fazer um mochilão de 3 países, é o que o cara tem que levar para fazer uma compra no açaí. Não, mas eu também gosto bastante do Sam's Club, cara, a minha experiência lá sempre foi muito boa, para falar a verdade. Assim, as 3 empresas têm os méritos, é um setor defensivo, não tem tanto risco, isso que é o bom, cada uma vai ter as suas especificidades e, o setor inteiro é defensivo, é bom para diversificar. Eu tava numa call recentemente, acho até legal falar isso pro pessoal que tá começando e tudo mais, e, cara, eu vi, na verdade, é meio que uma filosofia de investimento que, cara, eu achei muito bom. A gente tava conversando com o Itaúsa, e eles falaram que a perspectiva deles, a visão deles de investimento, e acho que é até uma coisa que o mercado já sabe, mas é legal, às vezes, você pontuar, é justamente investir em setores perenes. Então, aqueles setores que, você olha daqui 10 anos, cara, aquilo vai existir. Você não sabe muito bem como, pode ser um diferente player, mas são setores que tendem a continuar existindo. E eu acho que isso te dá segurança na hora de começar a montar a carteira. Por isso que o pessoal adora a elétrica, gosta de supermercado. Para começar a investir é perfeito. Você olha lá na frente, aquilo lá, ele vai existir, em tese. Obviamente, os players podem mudar, mas o setor como um todo vai continuar existindo. Isso mitiga muito do risco. Porque tem setores que são... eles mudam totalmente. Você tem, sei lá, uma empresa de vendas. Você lança um aplicativo, disrupta aquilo, enfim, existe mais risco naquele negócio olhando para 10 anos. Então, acho que isso é uma coisa muito bacana, principalmente para quem está começando a investir. E no final é tudo uma questão de ponderar risco, né, cara? O seu perfil de risco também, porque tem gente que até às vezes quer investir em ações e ok, é justo, mas não gosta de investir em empresas, por exemplo, de tecnologia. Arriscar, que vai ter uma volatilidade maior e por isso quer ficar de fora. Então é legal que você entenda isso antes de investir, e eu acho que a gente deixa isso muito claro nos nossos relatórios quando a gente fala das empresas. Nas empresas de tecnologia a gente deixa isso claro, aí mostra também a performance, mostra quanto que destoa do índice. Eu acho que talvez isso é um bom cheiro assim para dar um resumo de, vamos dizer assim, qual nível de risco você está correndo com um determinado papel. O Vitão fala muito de variável, né? O Vitão fala muito de, dormir tranquilo. Quando você fala dormir tranquilo, então é porque você vai correr menos. Eu tô entrando mais nessa também, isso que eu acho que ele tá me passando essa. O Igor aqui, tá puto no chat, falou assim: hoje vi uma postagem falando das empresas que valem quase o que tem de caixa. Adianta o quê? Se a empresa for ruim, queima esse caixa rapidinho. E a Nicole Nunes perguntou assim, como avaliar meu perfil de investimento? Às vezes me acho conservadora, mas ouvindo vocês me sinto mais agressiva e confiante.
Entrando na corretora, né? Você vai fazer a conta, a primeira coisa que eles vão fazer é avaliar o seu perfil de risco. Exato. E acho que dá para ir além também. Eu acho que quando você começa a investir e você, enfim, coloca um pouquinho da sua grana na renda variável e você não consegue dormir tranquilo com aquilo, isso é um indicador também de falar, porra, talvez tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Talvez tem alguma coisa estranha. Em algo que não vale a pena. Por exemplo, eu invisto em criptomoeda, o Bruno também. Eu não sei se o Rafa tem. Você tem criptomoeda? Tem o Hash. Então, Hash ele foi convencido. A criptomoeda, e o Bruno sabe mais que eu, é super volátil. Se você não tá, vamos dizer assim, confortável com essa volatilidade e você não consegue ver o seu patrimônio em um determinado dia, por exemplo, cair 20%, que isso pode acontecer com o cripto, do nada, porra, isso é um indicativo que você talvez não deveria investir nessa classe de ativo, ou deveria investir muito menos, sabe? Acho que esse sentimento também pode dar uma dica no final das contas. É legal apresentar esses diferentes lados, né? Você entra em renda variável, você tem de tudo. Exato. Você tem que só saber o que faz mais sentido para você. E é até importante para apresentar uma dinâmica diferente. É isso aí. Bom, a gente não tem mais nenhum comentário aqui. Enfim, valeu, Rafa, valeu, Bruno, aí pelas considerações, foi bom. Ficou um pouco mais interessado no setor depois disso ou ainda não? Eu vou confessar aqui que eu nunca fui muito interessado pelo setor, mas cara, é interessante ver que tem risco, cara. Eu sou, que a Nicole estava falando ali, eu sou um perfil de bastante risco. Aí é mais por uma questão de timing também, de idade e tudo mais. Mas eu vou falar que eu fiquei até interessado, porque você tem drivers de crescimento no açaí, por exemplo, no Carrefour, como você comentou, no próprio Pão de Açúcar, que você tem o neutro ali, mas essa questão que o Bruno estava comentando também, de ter talvez um pouquinho, né, para correr isso é mais. Ele vai comprar Pão de Açúcar. Vamos ver. Vamos ver o que eu faço agora. Vamos esperar dar uma acalmada, né? Ou enfim, vamos ver o que acontece nas próximas semanas. Vamos ver amanhã, né? Amanhã já vai ser. Mas é isso aí. Então, brigadão aí, Rafa. Valeu, Bruno. Valeu, pessoal, a todo mundo que assistiu. Lembrando, tá, que toda quinta-feira, às 7 horas da noite, tem esse programa aqui no canal da Genial. Você pode vir assistir, tem informação de graça, você pergunta, tira suas dúvidas. E cada programa é um episódio diferente, seja uma empresa, seja um setor. Deixa suas sugestões aqui também, que a gente sempre vai responder. E não esquece de assinar lá a plataforma Genial Analisa, tudo de graça, e você pode também comentar nos próprios relatórios. Falar, porra, gostei muito ou não gostei. A gente pega o feedback e faz melhor. Sim. É isso aí, então. Valeu. É isso, valeu, gente. Então, obrigadão. Voltar home office por mais uma semana. É isso. Valeu aí, pessoal. Abraço. Tchau. Valeu. Obrigadão. Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa.